Depois da derrota para o Concórdia na primeira fase da Copa do Brasil por 2-1, logo após a eliminação no Campeonato Paulista, a Ponte Preta precisou repensar os rumos da temporada. Entre a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro e a partida contra a equipe catarinense, a Macaca tinha pela frente 45 dias de preparação. Nos 34 que já se passaram, a Alvinegra focou na recuperação de jogadores importantes para Alberto Valentim e na adaptação dos 6 novos reforços. O goleiro Matheus Kaiser, os zagueiros Wanderson e Danley Santos, o meia Diego Tavares e os atacantes Gustavo 25 e Ricardo Oliveira chegaram ao Majestoso para a disputa do Campeonato Nacional. Rodrigo Souza, Gé e Elvis estão recuperados e devem ficar à disposição do treinador já na primeira rodada. Mas o que tem preocupado os torcedores é o desempenho da equipe em jogos-treinos com clubes de divisões inferiores. No período foram 3. Vitória por 1-0 contra o Sub-20 da própria Ponte Preta e triunfo sobre a Portuguesa no Canindé, 3-1. Já no último sábado, a Alvinegra foi derrotada pela Internacional de Limeira, também por 3-1. Faltando apenas 11 dias para a estreia contra o Figueirense fora de casa, a Ponte faz o seu último teste neste sábado contra o Água Santa. O desempenho do time deve definir a equipe titular. Bom, é o seguinte, vamos ver aqui, né? Eu consegui o time da Macaca que jogou contra a Inter de Limeira. Jogo treino. Vamos dar uma olhada aqui para os comentaristas analisarem. A Ponte que jogou contra a Inter e acabou sendo derrotada. No primeiro tempo, os treinadores estão fazendo isso. No primeiro tempo, joga um time considerado momentaneamente titular e no segundo tempo, um outro time. No primeiro tempo, Diogo Silva, Maguinho, Darley, Simon, Danilo Barcelos e Arthur. No meio-campo, Dudu, Luiz Felipe, Serginho, Diego Tavares e Bruno Lopes. Então, a plataforma técnica tática está sendo mantida, né, pelo Alberto Valentim no 3-5-2. Ou jogando com 3 zagueiros. Eu até hoje não consegui decifrar qual é a nomenclatura correta para esse esquema do Alberto Valentim. Mas ele joga com 3 zagueiros. Então, repetindo, Diogo Silva, Maguinho, Darley, Simon, Danilo Barcelos e Arthur, Dudu, Luiz Felipe, Serginho, Diego Tavares e Bruno Lopes. No segundo 4-3-3. No segundo tempo, Pedro Rocha, Pacheco, Diego Leão, Sérgio Rafael e João Gabriel, Rodrigo Souza, Léo Oliveira e Gustavo Teles, Renato, Fernando e Miguel. Esse Fernando e o Miguel são meninos da base, né? Que inclusive estavam no jogo contra a equipe do Ituano, no Sub-20 no Campeonato Brasileiro. E cadê o Jean Dias? Jean Dias não participou. Mas por quê? Não, eu não tenho essa informação. Foi negociado? Só estou dizendo que ele, nestas 2 escalações... Na transição. Eles, pode ser que esteja testando novos formatos, também. Né? Porque o Jean Dias, no jogo anterior contra a Portuguesa, ele estava no time 2. Essas 2 formações, na minha opinião, elas mostram uma coisa muito clara. Diante de tudo que aconteceu no Campeonato Paulista, tem jogador que está à margem, eu estou falando de zagueiro. Perceba a formação do primeiro time. Danley, Simon e Barcelos. Não tem nem Concha, nem Matheus Silva, tampouco Sérgio Rafael. E só aparece com o Leão, que é um garoto, no segundo time e não com 3 zagueiros. Isso para mim, Tigrão, está muito claro a ordem da preferência do treinador. O Concha foi lá para baixo junto com o Matheus Silva. E aí principalmente o Concha depois da Copa do Brasil, né? Que lamentável. E custou muito caro para a Ponte e a torcida ainda não se conformou com aquele tamanho de decepção. Agora também tem um detalhe, o Sérgio Rafael ele já conhece, né?
o próprio Concha, ele já conhece, então de repente está tentando fazer algumas experiências. Pode ser que os caras não estejam bem fisicamente, pode ter alguma lesão pequena que a gente desconhece, mas em princípio eu concordo. Parece que ele está tentando encontrar uma outra zaga aí, Batista. E quando você falou não conseguir decifrar ainda, quando ele vem com 2 zagueiros, mais o Arthur e mais o Barcelos, aí você disse... Me perdoem. Saúde! Me perdoem, é o ar-condicionado e ouvindo o sol. Me perdoem, tentei segurar. Programa ao vivo é assim mesmo. Perdão. Aí é o seguinte, o Arthur, nesse esquema aí, ele funciona ou como um terceiro zagueiro, e aí o Danilo vira o ala, o lateral esquerdo, barra ala, ou o Danilo, quando o Arthur não vai ser o terceiro zagueiro, marcando pelo lado esquerdo, o que ele tem feito? Aquilo que ele falou aqui, sentadinho aqui, ó, entre nós dois aqui na sexta-feira. Ele alterna o cara que faz a segunda linha. Então, como ele tá jogando, ele montou para iniciar só com 2 atacantes, ora o Arthur e ora o Barcelos, alternando, ora um, ora outro, fazia o terceiro atacante lá pelo lado esquerdo, que a gente chama aí, os treinadores gostam de falar assim também, de segunda linha. Segunda linha. Então você pode interpretar como 3 zagueiros? Sim. Você pode interpretar como um 4-3-3? Também, porque ele escalou 3 no meio campo. Sim. E ele escalou 2 no ataque? Exatamente isso. Então, você pode ter um 3-5-2, dependendo do posicionamento dos laterais, com esses jogadores aí. Você pode ter um 4-3-3, se um dos 2 canhotos, Arthur ou o Danilo Barcelos, fizer bem aberto a segunda linha ofensiva, ou você pode ter um 4-4-2. Como seria esse 4-4-2? Aquele que desce para fazer a segunda linha, fecha e faz um quarto homem de meio, mais um volante barra meia, dependendo da orientação do treinador. Então é um esquema sanfona, é um esquema com 2 ou 3 alternativas que vão ter a rotatividade de acordo com a necessidade do jogo e a orientação do treinador. Mas ele falou aqui que ele inverte os 2 na beirada esquerda. Ele deu na sexta-feira. É uma espécie, até para... Eu também fiz essa pergunta para ele, eu tenho a mesma dúvida que você. Eu não tenho. Eu tenho. Por que eu tenho? Porque ele fala toda hora de 3 zagueiros, e ele fala, todo momento. E você vê o posicionamento, realmente é isso. Mas é uma espécie de um híbrido de terceiro zagueiro com a dobrada pelo lado esquerdo. É isso. Isso acontece toda hora. Porque ele não... Perceba, quando a Ponte evolui... O Barcelos não fica na linha, ele avança até a metade do campo e o Arthur está espetado lá na frente. Então é uma maneira que ele encontrou, primeiro para escalar os 2, porque ele deve ter muita confiança nos 2, e diga-se, tem que ter mesmo, que são bons jogadores, e no esquema que ele acredita. Ele consegue ser ofensivo por um lado do campo e consegue ser defensivamente mais protegido, com 2 caras de qualidade no setor. E mais uma sutileza. Eu falei aqui de 3-5-2 dependendo do posicionamento dos laterais. Eu falei de um 4-3-3 quando um dos 2 canhotos, Barcelos ou Arthur, faz o terceiro lá, ele faz um terceiro zagueiro. E eu falei de um 4-4-2, sabe por quê? Porque quem disse que alterna e eles estão orientados para entre eles ali, ora ir um, ora ir o outro, quando um vai, o outro guarda a posição, e aí a sutileza. Quando é o Barcelos que vai, ele não vai no fundo. Raramente. Ele fecha. Ele vira um meia. Então, quando é o Barcelos que vai passar do meio, que vai fazer a chamada segunda ofensiva, ele vem mais por dentro. E aí você já tem uma nova variação, deixando os 2 atacantes lá e chegando com 1 ou 2 ou até 3 do meio e às vezes pela faixa central. Aí você já migra. Assim, isso é muito dinâmico, né? É gostoso falar de numerologia. Eu perguntava isso daí... essa semana para um dos nossos entrevistados aí, é muito fácil você falar 4, 5 esquemas colocando o número na prancheta, ali na tela do notebook. Agora,
na dinâmica do jogo muda toda hora. E essa variação, quando o Barcelos vem por dentro e o Arthur guarda a posição, é 4-4-2. Então tem 3 esquemas na minha maneira de ver futebol. Se o Alberto vier aqui e falar, você é louco, você está míope, você não está enxergando nada, eu aceito. O treinador é ele. Mas a minha análise do movimento da bola e do posicionamento dos jogadores é essa. Ocorre dependendo do ponto do jogo e da orientação que vem do banco, 3 possibilidades táticas.